Vamos lá, 3 ações para ganhar dinheiro em 2025. Já vamos começar o ano de 2025 com o pé direito. Então eu resolvi trazer 3 ações que estão aí no meu radar, tô de olho e vale a pena você ficar de olho também. O que está acontecendo aí no cenário para que eu traga especificamente essas 3 ações? Eu quero que você entenda antes de tudo por que eu estou trazendo elas. Primeiro, a gente tem em 2024 uma desvalorização do real, da nossa moeda, que foi a maior queda de todas aqui entre todas as moedas no mundo. Foi a moeda que mais se desvalorizou em 2024. A gente pode observar aqui que desvalorizou 21% no ano frente ao dólar. E nesse estudo aqui, a gente observa que ao longo dos anos, desde 2000, a gente teve 5 picos mais fortes, mais acentuados, que foi aqui em 2002, 2008, aqui na crise lá de 2008, a crise uma das mais pesadas que passamos, 2015 caiu quase 32%, 2020, período de pandemia, caiu 22,44%, e nesse ano, mesmo sem pandemia, mesmo sem nada, estamos com uma desvalorização aqui da moeda em 21,52%. E quando a gente pega esse gráfico aqui, a gente vê a flutuação do real frente ao dólar desde a sua criação. A gente observa que cada vez mais, todos os anos, o real vem perdendo valor frente ao dólar. E hoje, R$ 100 valeriam menos do que 20 dólares. E aí já vamos chegar agora no ponto que eu queria te mostrar. Por que eu estou te mostrando isso aqui, essa desvalorização? O que isso impacta nos nossos investimentos? E isso, se você não entendeu ainda, isso aqui impacta demais nos nossos investimentos. E para quem é investidor de longo prazo, cara, isso aqui abre uma janela de oportunidades incrível, que é justamente isso que estamos vivenciando. E para quem está começando agora a investir, ao invés de ficar simplesmente muito desesperado, tem que ficar, na verdade, alegre, porque estamos num período de acumulação. Eu sei que para o Brasil isso é terrível, para a economia brasileira isso é realmente muito pesado, porque quando o dólar fica cada vez mais caro, os nossos produtos vão ficando cada vez mais caros também, então a gente acaba pagando mais caro, mas para quem tem visão de longo prazo, para quem está objetivando uma formação de renda passiva para o futuro através dos investimentos, isso aqui é um cenário perfeito. E olha só, a desvalorização do real causa saída em massa de investimentos para os Estados Unidos. A desvalorização do real diante dos temores fiscais no Brasil, e é isso aqui que está pegando muito forte aqui no Brasil, questão política, e o fortalecimento do dólar com a volta do Donald Trump à Casa Branca em 2025, desencadearam a saída do bloco de investimentos do Brasil com destino aos Estados Unidos. Na corretora Evelyn, numa corretora americana, o volume cresceu pelo menos 20% em dezembro na comparação com novembro, quando tradicionalmente, ou seja, num cenário normal, esse mês aqui seria um mês fraco. E nesse gráfico aqui fica mais fácil para a gente visualizar o fluxo de capital estrangeiro das ações para as ações brasileiras, isso aqui em bilhões. Quando está abaixo dessa linhazinha aqui, em 2020, a gente observa que no período de pandemia saíram quase 40 bilhões de reais do capital estrangeiro aqui do Brasil. E aqui estamos novamente vivendo uma saída de mais de 32 bilhões de reais, sendo que não temos nada de pandemia, nada de guerra, apenas por questões realmente econômicas e políticas. E nesse gráfico aqui embaixo a gente observa que o ano inteiro apenas saiu muita grana, capital estrangeiro aqui do Brasil. E se você não está entendendo nada do porquê que eu estou te mostrando isso aqui, calma que agora você vai entender. Eu vou te mostrar a importância que tem o capital estrangeiro na nossa bolsa de valores. E assim eu consigo te mostrar que estamos com várias empresas muito lucrativas, empresas muito boas, que estão baratas. E não quer dizer que elas estejam baratas porque elas estão ruins e com resultados em queda e tudo mais, mas sim por conta do mercado. Essa euforia toda faz com que as ações fiquem realmente descontadas. E é assim que a gente tem que identificar boas ações em bons momentos por ótimos preços. E assim a gente faz grandes aportes. Nesse gráfico aqui, a gente observa que a divisão da Bolsa de Valores, a participação em investidores na nossa Bolsa de Valores, a gente tem aqui apenas 13% correspondendo às pessoas físicas, ou seja, a gente. Depois 4% em instituições financeiras e 0,7% em empresas e outros. Agora perceba que o capital estrangeiro ele corresponde a mais de 50% da Bolsa de Valores. Quando a gente tem essa movimentação de saída do capital estrangeiro da Bolsa de Valores para os Estados Unidos, o que acontece? A nossa Bolsa de Valores inevitavelmente vai cair, ou seja, os ativos ficam mais baratos, subprecificados, mesmo diante de bons resultados. Então agora eu vou te mostrar quais as 3 ações que eu separei aqui para a gente ficar de olho em 2025, que são as ações que estão no meu radar. Mas já me fala, onde que você tem investido
com o dólar acima dos R$ 6. O que você tem feito aí em 2024 diante desse cenário que estamos passando? E para quem não sabe, ontem, inclusive, tomamos esse susto. Olha só, o real numa grande desvalorização. Tivemos isso aí, ó, no Google. Foi mais um erro do Google. O dólar cotado a R$ 6,38 na data de ontem. Mas a última vez que tivemos um erro no Google, isso aqui se tornou uma realidade. O Google, há um tempinho atrás, aí, mais ou menos um mês atrás, colocou lá R$ 6,10 e o dólar não tinha nem passado dos R$ 6. Muita gente criticou, mas na verdade isso aconteceu e o dólar chegou a disparar, chegou a bater R$ 6,31. Será que de novo o Google tá certo? Será que isso aqui é na verdade uma previsão? Mas vamos lá, a primeira ação que eu tô de olho, que eu sigo de olho, que está muito descontado já faz muito tempo, é o Banco do Brasil, que está cotado em R$ 23,92 e no ano com uma queda acumulada de 12,64%. E eu sei que muita gente já está cansado de ver vídeos sobre o Banco do Brasil, que não aguenta mais comprar Banco do Brasil, está até com medo de ter comprado tanto Banco do Brasil. Mas o fato é que tem um porquê de a gente estar investindo mais em bancos nesse ano. E lá em 2023, finalzinho de 2023, e para esse ano a gente teve aqui o índice de preço sobre valor patrimonial por setor em 2023 para 2024. E a gente percebe que de todos os setores, o setor bancário, de modo global, ele estava realmente entre os mais descontados. E justamente também a gente pegando na questão preço-lucro, o setor bancário também está entre os mais descontados. Por isso, a gente tem que realmente aproveitar esse setor, que é um setor perene, independente de guerra, independente de doença, independente do que aconteça. A gente sabe que o setor bancário é muito importante, tanto para a gente quanto para as empresas, e de modo geral, é um dos mais perenes que temos em bolsa de valores. Então eu trago aqui a primeira ação como Banco do Brasil, sigo fortemente acompanhando o Banco do Brasil, inclusive aportando em Banco do Brasil, lembrando que esse vídeo não é recomendação, e muita gente está com certo receio com relação ao Banco do Brasil por conta disso aí, ó. Recuperações judiciais, tá? Esse RJ não é Rio de Janeiro, não, é recuperações judiciais no agronegócio. Pedidos saltam 256% no segundo trimestre deste ano. E o cultivo de soja foi o segmento mais impactado, e 53 pedidos de recuperação judicial foram feitos aí em 2024, por isso muita gente está com receio para 2025. Porém, as exportações do agronegócio ultrapassam 153 bilhões de reais acumulado em 2024. E lá embaixo você percebe que esse foi o segundo melhor desempenho já registrado na série histórica. O que vem acontecendo e pesando aqui, apesar de toda essa exportação, é a redução nos preços. A redução de 5,2% no índice de preços internacionais foi parcialmente compensada pelo aumento de 5,2% no volume exportado. Então isso aqui acaba pesando, criando um certo medo realmente no mercado diante desse cenário de tantas recuperações judiciais aí pedidas em 2024, e o mercado de modo geral fica com certo receio. Por mais que o Banco do Brasil esteja tão lucrativo, tem uma relevância muito forte do agronegócio, e cerca de 1/3 das suas receitas vem aí do agronegócio. Então, se as recuperações judiciais continuarem aumentando, isso inevitavelmente pode fazer com que o Banco do Brasil sofra um pouco mais com inadimplências para 2025, e isso impactaria nos resultados. Mas a gente viu aqui que, na verdade, as exportações estão aumentando. Basta que os preços melhorem para que a gente volte a ter um agro mais fortalecido em 2025, e a perspectiva é de que isso ocorra. Quando estamos falando de Banco do Brasil, BBAS3, a gente está falando de uma empresa que hoje está com dividend yield bem elevado, uma empresa previdenciária, ou seja, paga excelentes dividendos, está na casa aí de 11% nos últimos 12 meses, e os indicadores aqui, ó, estão bem baixos, um PL de 4,7 vezes, um PVP de 0,76, então a empresa realmente está descontada. E olhando suas receitas e lucros, a gente observa que desde 2019 suas receitas simplesmente saltaram. Neste ano a gente ainda não está com o último resultado trimestral, então vai ser ainda mais alto do que as últimas receitas reportadas, e o lucro também segue crescente. É justamente por isso que eu trago o Banco do Brasil como a primeira ação. Agora as duas próximas ações são ações diferentes, e na verdade são ações bem interessantes para quem está buscando diversificação de carteira. A próxima ação ela também é do setor bancário, mas ela é uma ação que te garantiria uma diversificação de carteira em dólar, e você vai entender por quê. Estamos falando aqui do Nubank. Eu trouxe aqui a Nu Holdings, que é negociada lá, é estoque negociado em bolsa de valores americana
pelo código NU, está cotado em 10,37 dólares, um aumento neste ano acumulado de 27,55%. E eu acabei selecionando aqui, ó, que neste ano, apenas em um ano, o Nubank estava com uma alta de 95%. E agora, a meses recentes, ela passa por uma queda mais acentuada. E quando a gente coloca aqui o BDR, que tem gente que prefere investir por BDR, particularmente não gosto do BDR, principalmente das taxas e custos, seria uma das piores opções para fazer investimento dolarizado. O Nubank, no código roxo 34, está cotado em R$ 10,47, com uma alta acumulada de 56%. Mas quando a gente coloca aqui, desde o começo do ano até o seu pico do ano, bateu mais de 130% de valorização. Lembrando que aqui a gente tem nesse gráfico das BDRs a questão do câmbio também junto, por isso que a gente observa que a BDR normalmente teve uma valorização maior do que a própria estoque. Não quer dizer que ela está realmente valorizando mais, é porque tem a questão do câmbio. O Nubank mais do que dobra o seu lucro, isso aqui no resultado do segundo trimestre de 2024, mas a inadimplência preocupa. O banco registrou um lucro de 563 milhões de dólares, uma alta anual de 114%. E no terceiro trimestre, o banco também manteve o crescimento no terceiro trimestre, mas enfrenta a mesma coisa, ó, enfrenta pressão na margem e inadimplência. E perceba nesse gráfico aí que as receitas do Nubank vem crescendo pra caramba, o lucro também crescendo muito nos últimos resultados, mas ainda assim, mesmo diante de resultados fortes, o Banco Citi recomendou a venda das ações, e isso obviamente faz o peso nas ações, faz o peso sobre a sua cotação, e justamente por isso vem sofrendo essa queda aí mais recente. As ações roxinho caem mais de 5% em Nova York na segunda-feira, no dia 2 de dezembro, e aqui eu selecionei que foi cortada a recomendação, passada a recomendação para venda, mesmo depois de 9 trimestres consecutivos de alta. E qual que é a relevância disso aqui? Eu estou trazendo um banco que é brasileiro, mas ele é negociado em bolsa de valores americana, e isso faz com que, caso você tenha ele na sua carteira, você passa a ter também uma diversificação de carteira, porque você vai ter investimento dolarizado. E perceba que é naturalmente normal, cara, que uma empresa que cresceu seus resultados absurdamente 9 trimestres consecutivos, isso aqui dá alguns anos de crescimento seguidos, é natural que ela tenha um resultado mais fraco, que na verdade nem foi o que aconteceu, mas simplesmente por conta do receio, o Banco Citi simplesmente já passou a recomendação de venda. E como eu falo em vários vídeos aqui do canal, se você não é inscrito, se inscreve, porque você está dando bobeira se não está inscrito ainda. Eu sempre falo que casas de análise, gestoras e tudo mais, eles precisam fazer um giro maior na carteira, porque eles precisam ficar mostrando resultados mais rápidos para os seus clientes. É diferente de nós que investimos para longo prazo. Se você não investe para longo prazo, tudo bem. Aí você tem que realmente ficar girando sua carteira, acompanhando isso aqui, acompanhando as recomendações, recomendação neutra, recomendação de compra, recomendação de venda. E aí você vai ficar toda hora aí fazendo o giro de carteira, que para quem não sabe o que é, ficar comprando e vendendo aí, negociando em bolsa de valores toda hora. E a nossa terceira empresa aqui seria o próprio Banco Inter, também concorrente direto aí do Nubank, negociado aqui pela BDR INBR 32, está cotado em R$ 25,70, uma queda neste ano acumulada de 2,13%, mas chegou a bater no ano, antes dessa queda aí de setembro, chegou a bater uma alta de 61%. E já a Stock lá fora, ela está com uma queda acumulada de 21%, cotada em 4,21 dólares, e chegou a bater uma alta de quase 45% em 2024. Quando a gente pega aqui os resultados, as receitas e lucros do Banco Inter, a gente tem esse gráfico aí. Perceba claramente que todos os anos as receitas e o lucro do Banco Inter vem crescendo bastante, mas também está passando por essa queda aí por conta do risco e do medo de inadimplência para 2025. Se você não sabe fazer investimento ainda no exterior, abra uma conta aí na Nomad, uma conta global, e utilize esse cupom aqui embaixo, ó. Coloque esse cupom quando você fizer sua abertura. E caso você faça um câmbio nos próximos 15 dias, você vai ter direito a um cashback de 2% com um limite de até 20 dólares. Mas você pode receber aqui, perceba, mais de R$120 apenas pelo fato de fazer a abertura da conta e utilizar esse cupom. E o link está aqui na descrição. Essas são 3 ações que eu sigo no meu radar para 2025. São ações que eu vejo que estão realmente se tornando baratas. Obviamente, se você pegar indicadores, essas empresas americanas são diferentes dos indicadores aqui do Brasil, mas frente às outras empresas americanas,
são empresas que realmente estão se tornando baratas e muito atrativas. Se você curtiu esse vídeo, bate no sininho aí para se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilha esse vídeo aí. E agora eu te deixo com esse outro vídeo aqui do meu lado, que é um vídeo do Banco do Brasil, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba.